Amém. Tá conectado, amém. A paz do Senhor Jesus a todo mundo do Facebook, do Instagram, do YouTube. O pessoal que vai ouvir o áudio, amém, né? O pessoal do Meet que a gente tava conversando aí, amém, glória a Deus. Então hoje a gente vai falar sobre o 1 Samuel capítulo 26, que a gente vai voltar a ver Saul perseguir Davi. Gente, é meio maçante, é meio cansativo, né? Que a gente vê, ele sempre fica insistindo, né? Mas é isso mesmo, tá se encaminhando para a morte de Saul, né? A gente já tá indo pro final do livro, né? Ali. Então, hoje é 1 Samuel 26 e a gente vai ver Salmo 54, que Davi escreveu nesse contexto aqui do primeiro livro de Samuel, capítulo 26, tá bom? Então, eu vou orar agora, amém, e a gente começa a estudar os 2 capítulos do dia, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, meu Deus, amém. Meu Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como é bela a Tua palavra, como é doce, meu Deus, a Tua palavra. Nós temos prazer em Ti, nós temos prazer na Tua palavra, Pai, amém. Meu Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor, Pai, traga discernimento para cada um de nós, traga sabedoria, Pai. Que nós venhamos a compreender a sua verdade com clareza, que não venhamos a ser confundidos, que não venhamos a ser atrapalhados, mas que venhamos, Pai, no nome de Jesus, a sermos libertos pela tua verdade, Pai, amém. Meu Senhor, fala conosco, se revela para nós. Meu Deus, que venhamos a ter cada vez mais intimidade contigo, que venhamos a ter intimidade de filho, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, porque a tua palavra diz isso, que a fé é aumentada ao ouvir sobre a tua palavra. Então, que o Senhor aumente a nossa fé, Pai, amém. Amém, Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos lembrar o que estava acontecendo na história? Amém. Vamos lembrar o que está acontecendo na história, gente? Davi... Davi e Saul ficaram juntos na caverna, lembra? E eles estavam na mesma caverna. Davi poupou a vida de Saul lá na caverna. Então, depois disso, a gente viu, Davi poupou a vida de Saul. Saul se fingiu ali de arrependido, né? Saul falou: ai, meu filho, você tá certo, você é mais justo do que eu, né? Você vai ser um bom rei, né? Parecia que Saul havia se arrependido, só que não, né? E Davi sabia disso. Davi sabia que Saul não ia se arrepender, então Davi fugiu. A gente lembra que Davi fugiu, não voltou, né, para perto de Saul. Então Davi fugiu e Saul voltou para casa. Aí no capítulo anterior, né, a gente viu que Davi casou, né? Davi casou com 2 mulheres, com Abigail e com Ainoã, né? E a Mical, que era a primeira esposa de Davi, foi entregue, né, para uma outra pessoa, né? João, você pode colocar o seu microfone no mudo, por favor? Porque dá interferência e minha voz volta. João da Silva. É João da Silva? É, João da Silva. Por favor, se você puder pôr o microfone no mudo, amém. Então a gente lembra, né, que Davi casou com Abigail, com Ainoã, né? E que Mical foi entregue a um outro homem como esposa, né? Então agora Davi tem 2 esposas, já que Mical foi entregue a um outro homem. E agora a gente lembra, né, que Davi estava nesse contexto de ter fugido ali da presença de Saul de novo. Então agora, gente, o que a gente vai ver? O que está acontecendo agora na história? Lembra, no capítulo 23, Davi salvou uma cidade, lembra? A cidade de Keila. Quando Davi salvou essa cidade de Keila, tinham alguns moradores de uma cidade próxima chamada Zif. E esses zifeus foram até Saul dedurar Davi. Falaram: Davi tá lá entre nós, tá lá na nossa cidade, vai lá pegar ele, lembra? Então, Saul já havia tentado pegar Davi, não havia conseguido, chegou lá, Davi já não estava mais lá em Keila. Então Saul falou: olha, faz o seguinte, para eu não ir à toa, eu chegar lá e Davi já não está onde vocês estão falando, faz o seguinte, avaliem direitinho se ele tá lá, se é um esconderijo permanente, ou se ele vai ficar lá pouco tempo, ou se ele vai ficar lá muito tempo. E também procura ver os esconderijos que Davi vai, né, para onde ele vai e tal. Aí vocês voltam para mim com o relatório e eu vou e prendo Davi. Então lembra disso que tinha acontecido? Então agora os zifeus vão voltar para Saul com o relatório. Então os zifeus vão voltar agora para Saul e vão falar: Saul, Davi tá em tal lugar.
né? E tá mesmo, a gente vai ver que Davi estava mesmo nesse lugar. E Saul vai perseguir Davi, mais uma vez. Saul vai lá atrás querendo matar Davi, tá bom? Então agora a gente vai ler no versículo 1, tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 1, diz assim: E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Jesimon? Então esse é o mesmo zifeus que foram, né? Não sei se são as mesmas pessoas, mas é o mesmo povo, né? Que foi ali, a gente lembra, no capítulo 23 de Dedorar Davi, tá? Ali quando houve a cidade de Keila, né? Então agora eles estão indo de novo, porque Saul havia falado, ó, faz lá, averigua e vocês voltam. E eles estão voltando agora. Aí no versículo 2, então, diz que Saul, né, sabendo do esconderijo de Davi, Saul decide ir atrás de Davi de novo, gente. A gente viu na aula retrasada, né, que Saul havia falado que ia deixar Davi quieto, né? Mas Saul já mudou de ideia. A gente vai ver que até o último instante Saul quer matar Davi. Passou a ser uma obsessão de Saul, né? E ele quer matar de novo Davi. Então agora ele se levanta e vai rumo ao deserto de Zif, porque os zifeus falaram que Davi tá ali, né? E Saul levou consigo quantos? 3.000 soldados. A gente lembra, a gente viu isso no começo do reinado de Saul, que Saul separou para si 5.000 homens, lembra? 2.000 homens eram para escoltar ali Jonatas e 3.000 homens eram para escoltar o rei Saul, né? Então ele pega esses 3.000 homens e vai lá atrás de Davi com 3.000 homens para matar Davi, né? Então aqui diz que ele foi com esses 3.000 homens lá no deserto de Zif. Então no versículo 3, chegando ali, né, no outeiro de Áquila, ele acampou. Eles foram lá, né, prepararam lá o ambiente para acampar. Então eles acamparam lá, a gente vai ver que eles deitaram e até dormiram. Então eles armaram um acampamento ali. Então diz no versículo 3 isso, diz assim: E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está na frente de Jesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto, né? Nossa, João, você está compartilhando tudo o que você está mexendo. Não sei se você sabe. No versículo 3, então, diz que Saul foi e se acampou lá, né? Ele e os 3.000 homens lá em Áquila, né? Que está na frente de Jesimon, né? Junto ao caminho. Então, ele estava indo rumo ao caminho onde os zifeus falaram que Davi estava. E indo rumo ao caminho, ele decidiu parar nesse local e acampar, né? Então, aí diz que Davi, dessa vez, soube que Saul estava vindo. Dessa vez Davi sabia que Saul estava vindo. Davi sabia que Saul estava vindo com 3.000, mas ele decidiu não fugir. Dessa vez Saul falou: não, eu vou continuar aqui. Então Davi permaneceu lá, ele não quis fugir de Saul, né? Então diz que Davi resolveu ficar lá no deserto onde ele estava, ele não fugiu de Saul, né? E ele viu que Saul estava vindo, perseguindo ele no deserto. Então no versículo 4 explica como é que Davi sabia, né? Aí diz que Davi havia mandado espias para ver o movimento de Saul, para saber quando Saul ia atrás dele, né? Então ele enviou espias ali para Saul, percebeu que Saul estava vindo para matá-lo, então ele decidiu ficar ali mesmo, ele decidiu não sair dali, só que ele ficou em um lugar escondido. Ele conseguia ver o exército, ele conseguia ver Saul, mas Saul e o exército não conseguiam ver Davi. Então agora a gente vai para o Salmo 54, tá bom, gente? Eu vou beber uma água enquanto vocês abrem o Salmo 54. Aí no Salmo 54, Davi escreveu esse salmo quando ele soube que os zifeus haviam dedurado ele. Então o Salmo 54 foi escrito por Davi quando ele soube que os zifeus entregaram ele para Saul. Aí diz assim no versículo 1, né? Agora que ele já sabia que Saul estava vindo com 3.000, ele estava vendo, né? Então ele viu ali Saul perseguindo eles e os zifeus ainda entregaram Davi. Então agora ele escreve assim no versículo 1: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faça justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos para as palavras que saem da minha boca. Porque contra mim se levantam insolentes.
Contra mim se levantam pessoas violentas que querem me matar. E essas pessoas não têm parte contigo. Essas pessoas não temem a Deus. Então no versículo 4, Davi continua. Mas Deus é o meu ajudador. Deus é quem sustenta a minha vida. A minha vida não está na mão desses violentos. A minha vida está na mão de Deus. Né? Então no versículo 5 ele continua. Deus vai recompensar com o mal os meus inimigos. Deus vai destruir eles na verdade dele, né? Na tua verdade Deus vai destruí-los, né? Então no versículo 6, e eu, Deus, eu vou oferecer voluntariamente, não é obrigatoriamente não é porque eu sou obrigado, mas é de boa vontade, eu vou te oferecer sacrifícios, e eu vou louvar o teu nome, porque o Senhor é bom, pois o Senhor tem me livrado de toda a angústia, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Os meus olhos se enchem ao ver que os meus inimigos estão caindo. Eles estão indo rumo ao buraco, eles estão indo rumo ao precipício e não estão vendo. E os meus olhos se enchem de alegria, porque eles estão se destruindo e não estão vendo na própria maldade deles, né? Então agora a gente volta para o primeiro livro de Samuel, capítulo 26, tá? Então, no versículo 5, continua a história ali acontecendo, onde Davi tá vendo Saul com os seus 3.000 chegando para matar Davi. Então, no versículo 5 diz, imediatamente, né, Davi vendo que eles haviam se acampado, eles dormiram. Os 3.001, né, com Saul, os 3.001 dormiram, eles acamparam ali tudo e começaram a dormir, gente, a gente vai ver que era um sono pesado mesmo. Então eles dormiram, Davi percebendo que eles estavam dormindo, né, quando estava vigiando eles, ele viu que eles estavam dormindo, então ele decidiu ir lá perto deles, a gente vai ver. Então no versículo 5 diz, imediatamente Davi foi até lá, né, e encontrou o lugar onde estavam dormindo Saul e Abner, né? Abner estava dormindo perto de Saul, porque Abner era o comandante, Abner era o guarda-costas de Saul, né? E Abner estava dormindo, né? A paz, amém. Abner estava dormindo e era para ele estar acordado, ele era o guarda-costas de Saul, né? Então, diz aqui, Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele, né? Então, gente, Saul estava bem no centro. É muito importante para a gente entender o que vai acontecer agora, porque Davi vai chegar até o centro do acampamento e ninguém vai ver, ninguém vai acordar. Então tinham 3.000 homens ao redor de Saul e Saul estava no meio. Davi vai passar pelos homens que estão de fora e chegar lá no centro que está Saul. E ninguém vai ver, ninguém vai acordar. Então diz no versículo 6 que Davi, né, foi e vendo essa situação lá embaixo, né, Davi olhando e vendo que ali estava todo mundo dormindo, né, então Davi foi e se dirigiu para Aimeleque, né, que é Eteu, não é israelita, ele é Eteu, e se dirigiu também a Abissai, filho de Zeruia, diz aqui, né, irmão de Joabe. Aqui dá uma informação nova pra gente, né, diz que Abissai e Joabe são filhos de Zeruia. E quem é Zeruia, né? Porque tem alguma importância para estar sendo falado isso, né? Então, a Bíblia está chamando a atenção da gente para Zeruia. Ela não usa nome à toa, principalmente nome de mulher, gente. A Bíblia não fala nome de mulher. Se ela está falando nome de mulher, é porque essa mulher tem alguma importância aqui no contexto, tá? Então, quem é Zeruia? Zeruia é irmã de Davi. Então, Joabe é quem? É sobrinho de Davi. A gente lembra que Davi é o caçulinha, né? Então, Joabe é mais velho que Davi, tá? Então, onde que a gente vê isso? Que Zeruia é irmã de Davi, que Joabe é sobrinho de Davi, que Abissai é sobrinho de Davi. Onde que a gente vê isso? Em 1º livro de Crônicas, capítulo 2, tá? Então, por isso que tá falando dessa Zeruia, ela tem importância na história. Então, ele se dirigiu para Aimeleque, que é um Eteu, não é israelita, e se dirigiu também para o sobrinho dele, Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, outro personagem importante de Joabe, a gente vai ver. Então, ele perguntou ali para os dois, quem é que vai descer comigo lá para Saul? Qual de vocês dois vai descer lá comigo? Então, Abissai respondeu prontamente, não, eu vou.
Eu vou com você, o sobrinho dele falou, né? Então, no versículo 7 diz: foram, pois, então, Davi e Abissai, o sobrinho dele, de noite até o acampamento ali, né? E Saul estava deitado, dormindo no meio do acampamento. E a lança de Saul estava fincada na terra, na altura da cabeça de Saul, onde Saul estava dormindo, né? E Abner, diz aqui, né, estava deitado ao redor dele. Abner estava perto ali também do rei. Então, no versículo 8, Abissai, vendo aquela situação, eles estavam dormindo pesado, a gente vai ver, gente, sono pesado, sabe sono pesado, tipo sono de Abraão, quando Deus falou com Abraão ali no pacto, lembra? Então, lembra um sono pesado, tipo caiu em Adão quando Deus tirou a costela? É nesse sentido que está sendo falado aqui, era um sono pesado. A gente vai ver que esse sono pesado, na verdade, vinha de Deus. Deus que fez eles caírem nesse sono desse jeito, né? Não era um sono normal, natural, mas Deus fez eles caírem nesse sono pesado. Então, no versículo 8, Abissai, vendo aquilo, que eles estavam dormindo tão pesado, eu falei, não, meu Deus, estão em coma, né? Estão desmaiados aqui, o que é isso? Aí, então, Abissai concluiu, olha, Davi, Deus está entregando os teus inimigos na tua mão, olha só, Deus está entregando Saul para você matar, olha como ele está, né? Então, faz o seguinte, Davi, né? Deixa eu ir lá e pegar a lança ali e cravar a lança na cabeça de Saul. Deixa eu fazer isso, eu mato Saul pra você. E vai ser uma vez só. Eu entendo, Davi, você não quer matar? Você falou que não quer matar, que não quer sujar a sua mão, não quer matar sangue do ungido, né? Mas eu mato. Abissai fala, o sobrinho dele fala, eu mato. Deixa, eu vou lá, coloco a lança na cabeça de Saul, vai ser uma vez só. Ele vai morrer, não vou precisar dar outro golpe. Então no versículo 9, Davi fala, não, você não vai fazer nenhum dano para Saul. Eu não quero que você toque em Saul, deixa Saul quieto, né? Porque a verdade, meu sobrinho, por isso que ele mostra essa preocupação aqui no versículo 9, né? Porque é sobrinho dele. Então, no versículo 9, ele mostra uma preocupação aqui por essa pessoa. Ele fala assim, porque a verdade é que quem é que foi que levantou a mão contra um ungido e ficou impune? Então, se você levantar a sua mão contra um ungido, Deus vai te castigar. Então, não faz nada. Então, ele estava preocupado porque é sobrinho dele, né? Então, havia uma preocupação ali. E Davi falou, não faça nada. Mas, no versículo 10, Davi diz, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Então, aqui Davi está falando, não, eu não vou matar Saul. Mas, assim, eu conheço Deus. E eu sei que vai chegar o dia em que Deus vai matá-lo. Ou que Deus vai permitir que ele morra na guerra. Mas que Deus escolha o momento dele morrer. E não eu. É isso que Davi está falando. Aí no versículo 11, então aqui continua, né? Davi falando. O Senhor me guarde de que eu estenda a minha mão contra o ungido de Deus, né? Mas a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a lança de Saul, que está aqui enfincada na terra, do lado da cabeça dele, e vamos pegar o jarro de água de Saul. A gente faz isso e vamos embora. Só isso. Então, ele mandou Abissai ir lá e pegar a lança e o jarro. Então, eles pegaram, no versículo 12, né, diz que eles pegaram o jarro de água ali de Saul e a lança que estava ali na terra, na altura da cabeça de Saul. E eles foram embora para onde estavam os outros soldados de Davi. E então diz, né, que ninguém viu eles fazendo isso. Não tinha ninguém acordado, sabe? Eles estavam num sono tão pesado que ninguém ouviu barulho nenhum, não conseguiam ouvir nada. Então aqui explica no versículo 12 por que eles tiveram um sono tão profundo assim, né? Então diz que, na verdade, esse sono profundo que eles estavam tinha sido enviado por Deus. Então, era um sono realmente profundo enviado por Deus, estilo que a gente já falou de Adão, quando foi tirada a costela, né? De Abraão, né? Quando ele teve o pesadelo e Deus falou para ele, ó, sua descendência vai ser 400 anos, oprimida, escrava, né? Então, é nesse estilo de sono, né? Bem profundo, ao ponto de você não conseguir acordar. Então, no versículo 13, né? Davi pegou o jarro, Davi pegou a lança e foi para o outro lado. A gente vai ver que agora ele está numa distância segura.
Então ele vai pro outro lado, é lógico, numa distância segura, porque vai que dá doida em Saul e os 3.000 vão pegar Davi. Então ele foi numa distância segura de que se Saul quisesse pegá-lo, dava tempo dele fugir. Então ele foi pro outro lado, a gente vai ver que ele vai ficar num monte. Então ele estava num monte do outro lado, provavelmente havia um declínio aqui, né, tudo. Então até esse exército tentar ir ao monte que ele estava, ele conseguiria fugir tranquilamente, né. Então ele foi com essa medida de segurança para essa distância, no monte, no topo do monte. Então ele estava lá no alto do monte, até eles subirem já estava bem longe Davi, né. Então diz isso no versículo 13, diz que Davi, passando para o outro lado, né, ele ficou no topo do monte, bem longe, né, de maneira que havia uma distância muito grande entre eles, né, mas não, a gente lembra, eu já falei sobre isso, quando a gente estudou sobre a bênção e a maldição do Monte Ebal e do Monte Gerizim, né, essas montanhas, né, essas rochas, essas topografias aqui que tem, né, elas emitem um eco. Então você pode estar bem longe, você consegue falar com a pessoa te ouve, né? É como se fosse um teatro, né? Sabe um teatro que você fala bem baixinho, a pessoa consegue até ouvir você falando baixo? É assim. Então ele estava numa distância longa, mas a gente vai ver agora que Saul conseguiu ouvir ele. Então tinha aquele eco, aquele som, sabe? Ampliado, tá? Então diz no versículo 14 que ele começou a gritar. Então ele estava nessa distância, então ele começou a gritar nessa distância e Abner ouviu. Abner acordou, Saul acordou, todo mundo acordou. Então dava para ouvir, né? Então é aquela acústica mesmo, igual a gente vê, por exemplo, num teatro, né? Então ficou uma acústica assim natural, né? Então ele começou a gritar ali, Davi lá do topo do monte onde ele estava se escondendo. E ele foi e falou assim para Abner: não responderás, Abner, né? Então ele vai chegar já gritando com Abner ali, né? Então Abner, né, levanta, né, irritado, porque estão falando pra ele, acorda, Abner, é nesse sentido que ele tá falando, entendeu? Ele tá querendo dizer assim, acorda, Abner, né? Então Abner vai falar, quem é você que tá aí gritando ao rei, né? Então era uma falta de respeito, é isso que Abner tá falando, o rei tá aqui. Você tá aí gritando e o rei aqui, quem é você? Quem você pensa que é para estar aí gritando o rei na presença do rei, né? Então, Davi vai e responde no versículo 15. Porventura não és homem, ô Abner? Aqui, Davi tá querendo dizer, Abner, você é homem ou não é? É nesse sentido que Davi tá querendo dizer aqui. Abner, você é homem ou não é, né? E quem há em Israel como tu, né? Que ele tá dizendo, você não diz que não tem ninguém em Israel como você? Você não é o melhor soldado, né? Não diz que não tem ninguém como você, não existe soldado como você? Provavelmente Davi devia ficar ouvindo essas coisas, porque Davi era um soldado, a gente lembra. Então Davi fala isso, aí quem há em Israel como tu, né? Então, você não é o melhor soldado, tanto que você é chefe de todo o exército, né? Então, você é homem ou não é? Tá dormindo aí, não protegeu o seu rei, né? Nesse sentido que ele vai falar. Então aqui ele fala, por que, né, agora ele vai começar a falar por que ele tá menosprezando a Abner, porque ele tá menosprezando, ele tá falando, você é homem ou não é, né, e depois ele fala, você é o melhor soldado, então por que você dormiu, por que você não protegeu o rei, né, então agora ele fala, por que, pois, não guardaste o rei teu senhor, né, então se você é o melhor soldado, se você é homem de verdade, por que você foi dormir, por que você não foi proteger Saul, né, então aqui ele continua, porque a verdade é que um do povo foi aí, entrou aí para destruir o rei. Se ele quisesse, ele tinha matado o seu rei. E você estava dormindo, Abner, né? Então foi isso que Davi está querendo dizer aqui. Aí no versículo 16, Davi continua chamando a atenção de Abner. Aí Davi fala, não é bom isso que você fez, Abner, né? Vive o Senhor, né? Eu juro por Deus, você é digno de morrer, Abner. Porque você deixou o seu rei desprotegido. Então você é digno de morte. Que funcionário é você? Que guarda-costas é você, né? Isso que Davi tá falando. Então aqui ele fala, você merece morrer porque você não guardou o seu Senhor, porque você não guardou o ungido de Deus, né? Veja, o que eu tô falando é verdade. Se a gente quisesse, a gente tinha matado. A gente foi aí, podia ter matado Saul. Olha, tanto é o que eu tô falando é verdade, que eu tô com a lança de Saul aqui. E eu tô com um jarro de água de Saul. Confere aí pra você ver. É isso que Davi fala ali pra Abner, né? Pra Abner conferir se o jarro de água de Saul tá ali e se a lança de Saul tá ali. Então, Saul reconheceu a voz de Davi. Então, Saul vai e fala,
Não é esta a tua voz, meu filho Davi? Saul é um cara de pau, né? Então Saul vai falar, meu filho Davi, é a sua voz, meu filho, né? Ele fala assim. Então Davi vai e fala, sim, meu senhor, é a minha voz, sou eu. Então Davi fala, rei, por que você me persegue tanto? O que foi que eu te fiz? Que maldade que há em minhas mãos para você estar me perseguindo desse jeito? Então, no versículo 19, ele continua dizendo, Davi, ouça, pois agora eu te imploro, o meu rei, meu senhor, ouve as minhas palavras, Saul. Se Deus está te provocando contra mim, se isso vem de Deus, se é Deus que está te fazendo você me odiar dessa forma, então eu te falo, que Deus receba minhas ofertas, que Deus receba meus sacrifícios, para que isso cesse. Eu vou sacrificar a Deus, eu vou oferecer ofertas, para que isso acabe, se é que isso vem de Deus. Mas, se quem está te incitando, se quem está te encorajando, se quem está fazendo você me perseguir dessa forma são homens, se for homens, que eles sejam malditos, que eles sejam amaldiçoados por Deus. Porque a verdade é que esses homens, eles estão me expulsando da minha herança. E eles estão me expulsando da presença do meu Deus. E eles estão me obrigando a morar com outros povos. E a morar entre outros deuses. Então que Deus os amaldiçoe. Porque eles estão me expulsando da herança que Deus me deu. É isso que Davi está dizendo aqui. Então, vou ler no versículo 19 que diz isso, tá? Diz assim, ouça, pois agora, eu te rogo, rei meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, que ele receba a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens que te incitam contra mim, malditos sejam eles perante Deus. Porque eles têm me expulsado hoje da minha herança, da herança de Deus. E eles ficam como que se dissessem para eu ir adorar outros deuses. Eles estão me expulsando da presença do meu Deus, querendo que eu adore outros deuses, me empurrando para outros povos. Aí então no versículo 20, Davi continua falando. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então aqui está falando, olha, Saul, a verdade é que você saiu atrás agora de uma pulga. Eu sou uma pulga no teu reino. Mas você veio atrás de mim como se você tivesse vindo atrás de um animal selvagem, tivesse caçando um animal selvagem, tivesse atrás de uma caça de um animal selvagem. E não, eu sou uma pulga, eu não tô fazendo mal nenhum pra ninguém, eu tô na minha, eu não mato nenhuma mosca, né, nesse sentido, né? E você tá saindo como se eu fosse um animal selvagem para destruir o teu reino. E não, eu sou inofensivo pro teu reino. Eu não vou te matar para tomar teu reino, né? Isso Davi tá dizendo aqui. Então Davi fala no início do versículo 20 que é para que Saul não deixe que ele morra em terra estrangeira. É isso que ele diz quando ele diz assim: agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor. Ou seja, Saul, não permita que isso que está acontecendo aconteça mais. Porque vocês estão me expulsando da minha terra e estão me mandando para povos estrangeiros. Só que eles são meus inimigos também. Vai acontecer que eles vão me matar. E o meu sangue vai ser derramado nessa terra desses estrangeiros. Não permita que isso aconteça, né? Que o meu sangue caia nessa terra. Mas permita que eu viva na herança do meu Senhor. Na herança que Deus me deu para minha tribo, né? Permita que eu more aqui. É isso que ele está falando, Davi. Então, no versículo 21, Saul vai e responde de novo na maior cara de pau. Saul vai e fala: ai, Davi, eu pequei. Gente, Saul não tinha arrependimento. Não era arrependimento verdadeiro, porque arrependimento requer mudança de atitude, né? A gente já falou sobre isso. Arrependimento, né, não é só aquele remorso, não é aquela dor de ter feito tal coisa, mas é uma dor a tal ponto de você não fazer mais, né? E não, ele não estava arrependido, ele estava com remorso, um remorso repentino, né? Mas remorso não te impede de fazer de novo. O que te impede de fazer de novo é o arrependimento. E Saul não
estava arrependido. Tanto que a gente vai ver isso agora, né? Ele não estava. Era algo temporário. Então ele vai e fala para Davi: ai, Davi, eu pequei, Davi. Então volta, meu filho, volta, vem para casa. É muita cara de pau de Saul. Ele fala: vem pra casa, Davi, vem pro reino, vem ficar aqui. Gente, é mentira. Saul vai tentar matar de novo Davi, a gente vai ver. E ele fala: meu filho, vem, volta pra casa, vem, volta pra perto de mim, né? Porque eu não vou mais te fazer mal, eu não vou mais procurar te matar, né? Saul fala: é tudo mentira. Aí então Saul vai falar: porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei de forma grande, né? Errei de forma grandiosa. Mas é tudo, gente, lorota. Ele não vai mudar, ele vai querer matar de novo Davi, vai querer perseguir Davi e matar Davi de novo. Então Davi respondeu no versículo 22. Ó, Saul, a sua lança tá aqui, o jarro tá aqui, manda um dos seus servos, um dos seus soldados, vir buscar e eu vou te entregar e fica tudo certo. Então, no versículo 23, Davi fala assim para Saul: mas Deus pague cada um segundo a tua justiça. Que Deus me dê o que eu mereço ter. E que Deus te dê, Saul, o que você merece ter. Davi sabia que era mentira, gente. A gente vai ver uns versículos aqui para baixo que Davi sabia. Davi tinha certeza. A gente vai ver que triste, Davi vai para Filístia. Realmente Davi vai para os filisteus. Porque Davi tinha certeza que Saul ia acabar matando ele uma hora. E Davi tinha certeza que Saul não mudou. Então Davi vai e fala: ó, que Deus, olha, Saul, eu não vou fazer nada com você, Saul, eu não vou te matar, mas que Deus pague você segundo o que você merece, e que Deus me pague segundo o que eu mereço, porque eu não fiz nada disso, eu não mereço isso não, que eu tô passando, né? Então no versículo 23 ele diz isso, diz assim: o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Por que ele tá falando da sua lealdade, né? Lealdade da palavra. É a segunda vez, se eu não me engano, que Saul fala que não vai matar Davi e depois sai para matar. Que lealdade que há, né? Se ele fala uma coisa e faz outra. Ele fala que não vai fazer e faz, né? Então é isso que o Davi está falando. Davi está falando que Deus pague segundo a sua justiça e a sua lealdade, né? Que Deus dê para você o que você merece, né? Segundo a justiça dele, segundo a lealdade dele com quem é com ele e segundo ao que você merece, né? Porque você não cumpre o que você fala, né? Então aqui continua: pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido de Deus. Então que Deus me deu o que eu mereço e que Deus te deu o que você merece, porque Deus me deu a oportunidade de te matar, Saul, mas eu não quis. Mas você, Deus não tá te dando a oportunidade de me matar, mas você tá saindo me perseguindo para me matar. Então no versículo 24 diz: e eis que assim como foi a tua vida hoje de tanta estima para mim, diz Davi, assim como hoje, Saul, eu estimei tanto a tua vida ao ponto de deixá-lo vivo, assim como hoje eu tive misericórdia e não te matei, que assim seja minha vida aos olhos de Deus. Ele já não fala mais nem aos olhos de Saul, né? Porque ele sabe que aos olhos de Saul a vida dele não vale nada. Saul vai querer continuar matando Davi. Mas ele fala aos olhos de Deus, que a minha vida seja preciosa aos olhos de Deus, para que Deus me livre de você, né? Nesse sentido que ele está querendo dizer. Que Deus tenha a minha vida em autoestima para ele me livrar de você, porque você vai continuar me perseguindo. Ele sabia disso. Aí no versículo 24, então, ele diz isso. Diz assim: e eis que, assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos de Deus, e que ele me livre de toda a tribulação. Então no versículo 25 diz assim: então Saul disse para Davi. Era muita cara de pau de Saul, né? Então Saul foi e disse para Davi: bendito seja você, meu filho Davi. Né? Um cara de pau. Aí então aqui diz: pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Uau! Olha o que Saul está falando. Saul está falando que Davi vai fazer grandes coisas e que Davi vai sempre prevalecer. Então, para que ele está indo atrás de Davi se Davi vai sempre prevalecer? Para que ele está indo perseguir Davi se Davi vai sempre prevalecer, né? A raiva, a ira, a inveja está deixando Saul cego, né? Ele não consegue ver o óbvio, né?
Então aqui continua. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Então você vê aqui que Davi não voltou para a casa de Saul. Davi não acreditou não nessa conversinha mole de Saul, né? Davi não acreditou não. Davi foi então e voltou para o esconderijo. É isso que está dizendo. Então Davi não acreditou em nenhuma dessas palavras, tanto que a gente vai ver no próximo capítulo que Davi vai falar isso, né? Então ele não acreditou em nenhuma das palavras de Saul, a tal ponto dele ter ido, né? A gente vai ver na próxima aula, amanhã, a tal ponto dele buscar asilo na Filístia. Ele vai parar, a gente vai ver amanhã, que ele vai parar e vai entender que uma hora Saul vai acabar matando ele. Porque Saul não para, Saul não descansa, né? Então vai chegar uma hora que Saul vai conseguir pegar Davi. Então Davi vendo isso, Davi fala, é melhor eu sair daqui. Então qual é o melhor lugar para Davi sair? Para os filisteus, porque eles morriam de medo dos filisteus. Se ele fosse para outro povo, né? Talvez Saul quisesse invadir a terra desse outro povo, mas dos filisteus não. Porque o povo de Israel tinha medo dos filisteus, né? A gente lembra, né, que quando foi a luta lá para salvar a cidade de Keila, os soldados de Davi falaram, ô Davi, não vamos não, eu já tô com medo dos filisteus aqui onde a gente tá, a gente vai lá onde eles estão, né? Então eles tinham muito medo dos filisteus. Então o lugar onde Davi estaria mais seguro era com os filisteus. Então a gente vai ver na próxima aula que Davi realmente vai lá ficar com os filisteus, tá bom? Então, gente, eu vou colocar o louvor agora pra gente finalizar a aula de hoje. Amém, amém, amém. Estou em guerra, mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desisti, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Jesus vai nos dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então pode passar vento,
nisso. Não tem como, meu Deus. Não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisar. Quem é como, meu Deus? Não há. Se ele permitiu, é porque já viu que eu conseguiria suportar. Quem é como, meu Deus? Não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisar falar. Quem é como, meu Deus? Não há. Se ele permitiu, é porque já viu que eu conseguiria suportar. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto que Deus fará. Levanta sua mão e diga: quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Que Deus fará. Que Deus fará. Aleluia! Glória a Deus! Amém, amém, glória a Deus, amém. Então, gente, a gente vai finalizar hoje aqui a aula, tá bom? Amém? Foi rapidinha, né? Eu falei que hoje era fácil, era tranquilo, amém? E amanhã a gente vai estudar, então, vamos dar continuidade aí, vamos ver, então, Davi com os filisteus. Davi não vai ter jeito, Davi vai ter que ir pra Filístia. Então, Davi vai começar a viver ali entre os filisteus. Davi vai receber uma terra ali, entre a Filístia, ali em Ziclag, que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, a gente vai ver isso amanhã, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos nós, amém. Eu vou perguntar pro pessoal do Mídia se alguém tem alguma dúvida. Vou me despedir do Facebook, do YouTube e do Instagram, tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós, amém. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar no vídeo, tá bom? Amém, Deus abençoe.